O sotaque puxado, que no passado foi sinônimo de piada, hoje representa o orgulho dos piracicabanos. O Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural aprovou o relatório para o registro do dialeto caipiracicabano como patrimônio imaterial da cidade. Falar de Piracicaba e não lembrar do som... Olha aí, freguesia, são as deliciosas pamonhas. É quase impossível. A cidade também é conhecida pelo rio, pela cachaça que produz, pelo 15 de Piracicaba, time de futebol nacionalmente conhecido e que tem como particularidade o hino que é cantado pela torcida. E principalmente algo peculiar que engloba isso tudo: o dialeto caipiracicabano. Basta andar pelas ruas de Piracicaba para notar a negadinha prosiano. Alguns queimando a paia, outros cascando o bico e tem aqueles também que gostam de tesourar. Se você não entendeu nada do que eu disse, não tem problema não, eu vou explicar. O piracicabano é um povo simpático que gosta de uma boa conversa. Tem singularidades que eu não consigo explicar, eu acho que é a natureza. Então, quando você vê uma cidade com um rio e um salto no centro da cidade, todo mundo tem que passar por lá, todo mundo tem algum problema, ele vai lá na frente do rio, todo mundo que está alegre, ele vai no rio, vai namorar, vai pescar, entende? Então, é um espírito que eu digo que é o espírito caipiracicabano. E foi justamente esse espírito que foi reconhecido como patrimônio imaterial de Piracicaba, através de um decreto que oficializou o linguajar caipira local como identidade cultural. Foram 4 entidades respeitadas na cidade: o Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, a Academia Piracicabana de Letras, a Associação dos Artistas Plásticos de Piracicaba e o Instituto Cecília Elias Neto. Essas 4 entidades se uniram, montaram um requerimento de solicitação para a abertura e depois lá o CODEPAC, entendendo conveniente ou não, transformasse isso em tombamento cultural. Uma ideia que nasceu lá nos anos 1980 fez tanto sucesso que hoje já está na 6ª edição. Historiador e escritor, Cecílio conta que a criação do dicionário caipiracicabano foi a maneira humorada que encontrou para resgatar a cultura, memórias e história do dialeto usado pelos moradores daqui. Explica que o R retroflexo, ou seja, o R puxado, é uma herança que veio da capital paulista. Então, por exemplo, Portugal, português falava. O indígena não conseguia falar Portugal, né? E ele não conseguia. Então isso foi criando o que se chamava o Nhangatu. É uma língua que misturava o português com o indígena. E esse Nhangatu era a linguagem de São Paulo, da cidade de São Paulo. Então os bandeirantes vieram, os sertanejos vieram pelo Tietê, foram se instalando e com isso a linguagem, o sotaque foi se mantendo e foi criando então um dialeto. E as expressões do dialeto caipiracicabano é de perder de vista. A criança quando machuca e aquele ferimento começa a infeccionar e arruinou o machucado, certo? Vamos tomar uma. Por exemplo, subia Moraes com o pé para cima. Moraes é a rua Moraes Barros. O cemitério está no alto. Então, quando a pessoa morre, ela está no caixão com o pé para cima. Só mais um tirinho de algumas palavras que já está na hora de picar a mula. Se eu perguntar para a senhora o que significa bardear, o que a senhora me responderia? Transportar de um lado para o outro. Que o pessoal usa para pinga, cachaça. Cachará de forfe, carcanhar de pato, perna de barata, Piracicaba, Piracicaba.